Pastor. Graça e paz, irmãos, amém? Que alegria estar aqui nessa manhã, receber o carinho dos irmãos, né? Ontem já estivemos aqui na igreja, passamos por aqui, a Valesca foi no encontro das mensageiras, e é sempre muito bom, irmãos, sermos lembrados, né? Alguns dos irmãos vieram, olha, cadê as suas crianças? Aí a gente mostrava os meninos, não, mas não são mais crianças, e realmente o tempo tem passado muito rápido, e é uma bênção, irmãos, podemos fazer parte aqui dessa igreja. Como o pastor disse, desde o começo os irmãos têm nos ajudado, têm estado conosco, e nós somos muito gratos por isso. Eu disse ontem ao pastor Carlos que eu sou fã dos irmãos, eu gosto muito dessa igreja, eu gosto dos louvores, eu sou fã do ministério de louvor dessa igreja, irmãos. Olha, a gente tem andado por muitos lugares, né? Tomara que os outros pastores não me ouçam hoje, mas é difícil, irmãos, ter um lugar com tanta qualidade, onde a gente pode louvar o Senhor de uma forma tão gostosa. Eu me senti nessa manhã aqui muito afortunado por essa experiência de estar aqui. Eu me lembro que quando eu era adolescente, meus pais me levavam para a igreja, e às vezes tinha corridas de Fórmula 1, né? Quando nós tínhamos ainda o Ayrton Senna. E eu me lembro que eu ia para a igreja emburrado, porque eu queria assistir as corridas, mas meus pais me levavam para a igreja, então eu estava na igreja, mas não querendo estar ali. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, olha, nessa manhã, a minha alegria foi tanta em estar aqui com os irmãos, que eu não consegui pensar em lugar melhor para estar nessa manhã, na presença do Senhor, não só por causa da igreja em si, mas por causa da presença do Senhor nesse lugar, pelo privilégio de estarmos adorando ao Senhor, pelo privilégio de sentirmos a presença do Espírito Santo aqui, pelo privilégio que nós temos, irmãos, de celebrarmos a ceia do Senhor juntos, nos lembrando então do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então que alegria, irmãos, que alegria. E a minha oração, né, pastor, é que quando o Senhor me traga de volta do campo missionário, eu possa servir ao Senhor numa igreja como essa. Amém, irmãos? Amém, pastor? Amém. Não é uma profecia não, irmãos, mas, né? Filipenses capítulo 1, versículo 3, Paulo expressa a alegria dele pelos irmãos da igreja de Filipenses, né? Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E os irmãos sabem, a Deus é minha testemunha, que esse é o sentimento do meu coração. Eu agradeço ao nosso Deus todas as vezes que eu me lembro dos irmãos. O pastor já fez uma rápida, né? Passou rapidamente ali por nossa história, né? E eu trouxe aqui para os irmãos também, para que os irmãos possam ver. Saímos do Brasil. Na verdade, pastor, nós também ficamos na África do Sul, 1 ano aprendendo inglês, né? Passamos na África do Sul rapidinho para aprendermos inglês, fomos para Madagascar, depois Uganda e depois o Quênia. O Quênia e Uganda ficam bem do ladinho um do outro ali, quase não dá para perceber a diferença no mapa. Então essa tem sido a nossa jornada. Na próxima foto os irmãos vão ver aonde nós moramos. Para onde que eu aponto? Eu esqueci de perguntar, né? Onde que eu... Para lá? Naquela direção? Aqui fica o lugar onde nós moramos hoje, né? Ontem alguns irmãos perguntaram, pastor, como é que o senhor está sentindo o calor, né, no Brasil? Talvez nem tanto, porque lá é calor também. Irmãos, essa região onde nós moramos é frio. Nós não usamos ventilador o ano inteiro, né, porque é um lugar muito alto. Nós estamos acima de 2.000 metros, né, do nível do mar, e por isso é frio o ano inteiro. É uma região de montanhas, um lugar muito bonito. Essa é uma visão geral do lugar onde nós moramos, né? Em um vilarejo chamado Kijabe, né? No Quênia. Nós estamos a mais ou menos 1h30, né, da capital, Nairobi, a capital. Agora eu vi que eu estou fazendo errado aqui. Eu estou passando, eu estou sempre voltando, né? Agora aprendi o botão aqui. Irmãos, a nossa visão de ministério, formar discípulos de Cristo, né, para a plantação e crescimento de igrejas cristocêntricas entre os povos menos alcançados da África. O Senhor tem nos usado desde quando nós saímos do Brasil para formarmos obreiros. Em Madagascar nós tivemos o privilégio de treinarmos missionários locais que hoje estão fazendo a obra, irmãos, que hoje estão trabalhando em povos não alcançados. Então é uma grande alegria para nós quando nós recebemos os relatórios deles, missionários africanos
que nós ajudamos treinar, né? Hoje também temos trabalhado com treinamento de pastores. Temos uma parceria, pastor Carlos, com a Convenção Batista Queniana. Estamos ajudando a formar pastores quenianos, para que eles possam dar continuidade ali, né, ao ministério que nós temos. Globalmente, né, essa estatística mostra que 95% dos pastores carecem de treinamento teológico. E estima-se que 2 milhões ou mais de pastores, né, particularmente na Ásia, África e América Latina, estão subtreinados e isolados. E essa é uma realidade muito forte também no Quênia, irmãos, principalmente no norte do Quênia. Nas grandes capitais, né, geralmente na África, você vai encontrar igrejas, e igrejas grandes, e pastores que já receberam certo treinamento. Mas quando você vai para o interior, quando você vai para as regiões mais isoladas, aí então nós temos dificuldades. E esse tem sido o nosso foco principal do nosso trabalho. Fazemos outras coisas também, mas esse tem sido agora o foco principal do nosso trabalho, o treinamento de pastores ali no Quênia. Aqui tem algumas imagens, né, desses treinamentos. Eu estou tendo uma dificuldade aqui com ali, o norte do Quênia, centenas de pastores nunca receberam treinamento teológico, grande parte ainda não sabem ler e escrever. Essas fotos em particular, irmãos, nos mostram um treinamento que nós fizemos no mês de novembro. Nós chegamos aqui no Brasil em dezembro, um pouquinho antes do Natal, mas esse foi um treinamento que nós fizemos no mês de novembro do ano passado, com 90 pastores, e desses 90 pastores, irmãos, 88 não sabiam ler e escrever. E olha o desafio que nós temos, né? Como auxiliar esses pastores, como ensinar a Bíblia para esses pastores, né? Talvez você se pergunte, mas como que eles pregam, né? Se eles não sabem ler e escrever, como que eles preparam um sermão? Essa é a nossa pergunta também, né, irmãos? Mas a maioria deles escutam o rádio, e aquilo que eles ouvem, eles então repetem. Então durante a semana eles ouvem programas de rádio, e aquilo que eles ouvem eles estão repetindo. Mas a grande dificuldade, irmãos, é o filtro. Qual que é o filtro que eles vão usar para repetir a mensagem, né? E infelizmente muitos, né, pastores estão simplesmente repetindo teologia da prosperidade. Então esse tem sido um grande desafio. Nesse treinamento de forma específica, nós tivemos uma semana com eles, nós vamos até eles, e irmãos, é uma bênção, porque esses pastores não recebem salário das suas igrejas, eles param tudo o que eles fazem durante essa semana, ficam com a gente. Então é treinamento de manhã, à tarde, à noite, nós temos que aproveitar o tempo. E aí durante aquela semana, por exemplo, eu estudei todo o livro de Filipenses com eles. E a minha esperança então, né, nós trabalhamos com muita repetição, né, temos que buscar ferramentas didáticas para ajudá-los. Então a nossa intenção é que aquilo que eles estavam ouvindo, eles possam então repetir. Nós temos projetos também de alfabetização, temos muitos sonhos para esses pastores, né? O nosso sonho é vê-los capacitados, podendo ter ferramentas, podendo ler os seus próprios livros, podendo fazer a sua própria pesquisa, né? Então orem por nós em relação a esse ministério. Então nossa missão: mobilizar a igreja local, treinar obreiros, capacitar líderes, cuidar e potencializar a força missionária entre os povos não alcançados da África. Agora eu estou voltando. Agora eu me perdi com esse passador aqui, irmãos. Ali são imagens desse treinamento, desse último que fizemos. Nesse treinamento aqui, ali os irmãos não vão poder perceber, mas à noite eu vou passar um vídeo. Se você não puder vir à noite, né, você vai poder acompanhar o culto online. Ali é uma dança que eles estão fazendo pela manhã, e tudo pastor Batista, viu, pastor? E ali eles estão dançando, pulando, expressando, irmãos, a alegria deles de estarem naquele treinamento. Ficamos o dia inteiro juntos, é cansativo. No final do dia terminamos como? Dançando, pulando, irmãos.
com uma gratidão, assim que é uma coisa que comove os nossos corações. No culto da noite nós vamos passar então um vídeo para os irmãos verem. Então, esse é o Além final de tudo do isso, dia. tem o vídeo ali. E olha o ânimo. Olha o ânimo de quem passou o dia todo aqui na conferência. Até o Rodrigo se animou no final. É uma grande bênção, irmãos, é uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande poder fazer parte desse ministério. Valesca tem trabalhado também com o CMM, né? Confissões Mulher Multicultural. Irmãos, um trabalho lindo que o Senhor deu a ela no tempo da pandemia. Muitas vezes nós estávamos ali em casa sem poder sair, né? Por causa daquele período de lockdown, ninguém saía de casa para nada. E Deus colocou no coração dela esse desejo de se conectar com as outras missionárias que estavam também espalhadas, sem poder sair das suas casas, e começaram reuniões com 2, 3 mulheres. Valesca às vezes fazia vídeos, né, compartilhando dos desafios da mulher missionária no campo, e essas reuniões foram crescendo, e elas já tiveram reuniões com mais de 800 mulheres, irmãos. Disso nasceu um projeto, e hoje elas estão lançando o livro, né, a transição transcultural, e tem sido uma bênção esse ministério. Orem pela Valesca, orem pelas mulheres que estão se reunindo, irmãos, e elas podem se apoiar e cuidar uma das outras. Então tem sido uma bênção essa ferramenta que o Senhor tem dado a nós também. E aí alguns desafios que eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos, né? Hoje nós precisamos manter e expandir esse treinamento com os pastores. Então orem por nós, precisamos de recursos. Cada treinamento que fazemos sai em torno de $500, né? Cada treinamento. Isso inclui viagens que fazemos para chegar até lá. Enquanto eles estão conosco, nós damos toda a alimentação para esses pastores, café da manhã, almoço, janta, né? Porque eles estão sem trabalhar. Às vezes nós, quando conseguimos e temos recursos, nós entregamos para eles também algumas cestas básicas, para eles levarem de volta para suas famílias. Então orem por isso. Precisamos também investir em um novo transporte. Nós temos um carro, mas foi um carro que um missionário que se aposentou depois de usar de muitos anos, né? Ele vendeu para mim parcelado, mas é um carro que já está bem usado. Nós precisamos de um novo meio de transporte. Ore por isso, né? E ore também por esse ministério CMM. Elas prepararam um livro, o livro está pronto para impressão, mas nós precisamos de recursos, né, para imprimirmos alguns livros. Então estejam orando por nós. Esses são alguns desafios que nós temos. Irmãos, quando nós pensamos na obra missionária, essa é uma figura muito simples, mas é isso que nós sentimos, né? Como missionários, nós somos um braço da igreja que está lá no campo, e nós estamos descendo, é como se estivéssemos descendo um poço, e os irmãos aqui são aqueles que estão segurando as cordas fora do poço. E aí eu pergunto para os irmãos: quem é mais importante, aquele que desce ou aquele que segura as cordas? Irmãos, todos têm a mesma importância, porque sem aqueles que estão segurando a corda, ninguém pode descer. E se não tiver quem desça, não faz sentido segurar as cordas. Todos nós temos o mesmo valor no reino de Deus. Então é muito importante a sua participação, todos orando, todos contribuindo e todos testemunhando, porque você pode alcançar aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, pessoas que eu não posso. Então todos somos chamados a nos envolver. Amém, irmãos? Ali estão alguns dos nossos contatos do Instagram, Facebook, o nosso e-mail. Temos também a nossa chave Pix para alguém que gostaria de contribuir. E temos também um QR Code. Eu não sei se deu tempo, eu passei em cima da hora, né, para o meu xará Rodrigo. É aquele que está junto com a foto? Eu creio que sim. Se você quiser fazer parte de um grupo, né, e receber pedidos de oração, é um grupo fechado, irmãos. É só eu que posso mandar mensagem, né? Geralmente esses grupos de WhatsApp aberto, todo mundo começa a mandar bom dia, boa tarde, boa noite, né? E querer mandar um oi para o missionário. Então você não vai poder fazer isso, mas você pode mandar mensagens, né, no privado para nós.
mas nesse grupo geralmente nós enviamos pedidos de oração, né, atualizações do nosso ministério. Se você deseja fazer parte, né, você pode entrar nesse grupo. Se você tiver alguma dificuldade com o QR Code, por favor, procure o pastor Felipe, né? Ele pode anotar ali o seu telefone, depois passar para nós, e com certeza você vai estar nos abençoando muito, orando por nós. Amém, irmãos? Tem um aviso que o pastor Carlos esqueceu de dar. Perdão, pastor Carlos. Porque os cultos de domingo que vem, né, serão curtos, hoje nós podemos ter um culto um pouquinho maior. Amém, irmãos? Eu não senti firmeza nesse amém. Porque os cultos, né, de domingo que vem serão curtos, hoje os cultos podem ser um pouquinho mais longos. Amém, irmãos? Amém. Agora sim, agora eu senti firmeza. Mas eu prometo que não vou judiar dos irmãos não, nessa manhã. Os cultos na África, irmãos, são 4, 5 horas e com aquela animação, e pulando daquele jeito, e alegria, às vezes 2, 3 mensagens, pastor, 2, 3 mensagens, eu não sei como eles conseguem gravar, né? Às vezes no domingo que vem você não vai se lembrar nem mais da mensagem que foi pregada no domingo passado. Eles ouvem 2, 3 mensagens por culto, né? E vários períodos de louvor, vários momentos de oferta. O culto é uma bênção, mas muitas vezes nós nos cansamos. Mas hoje eu quero pedir a sua paciência, tá bem? Para eu compartilhar algo que Deus tem compartilhado ao meu coração. Mateus 28, versículos 18 a 20, um texto muito conhecido da igreja, onde temos ali a grande comissão. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, hoje nós estávamos participando aqui da ceia do Senhor, e que bênção, porque isso nos relembra, né, o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje como igreja, celebrando, manifestando aqui então o nosso culto em comunidade, né, trazendo para a igreja, fazendo juntos aquilo que nós fazemos sozinhos durante a semana. Todo mundo cultua o Senhor aqui durante a semana, através do seu trabalho, através dos momentos que você tem em devocional, e aqui juntos como igreja nós podemos fazer isso então. Isso só é possível porque Jesus pagou um preço pelos nossos pecados. Isso nos lembra também então, irmãos, o privilégio que nós temos, mas também uma obrigação, né? Falando um pouquinho do tema, né, do podcast, nós temos esse privilégio de estarmos juntos, mas isso precisa nos mostrar e nos relembrar também a obrigação que temos para com aqueles que não têm esse mesmo privilégio que nós. Muitos ainda, irmãos, não podem cultuar ao Senhor como nós podemos. Muitos não podem fazer o que nós fazemos, estar aqui juntos nessa manhã, por exemplo, celebrando a ceia do Senhor, celebrando o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Então, como igreja, nós investimos em missões por causa disso. Como igreja nós fazemos missões, nós enviamos missionários, nós oramos, contribuímos, nós testemunhamos, porque o Senhor um dia nos alcançou com a sua graça. Mas tem muitos ainda que precisam ouvir, e essa mensagem, irmãos, precisa arder os nossos corações. Essa mensagem precisa mexer comigo e com você. Essa mensagem precisa nos tirar da nossa zona de conforto. Essa mensagem precisa nos mover em direção àquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós nos envolvemos com missões, irmãos, em primeiro lugar, porque isso faz parte da natureza do nosso Deus. Nós temos um Deus missionário. Nós precisamos entender que a missão de Deus flui da natureza do próprio Deus. Quando nós nos lembramos de missões, ou falamos de missões na igreja, é muito fácil nos lembrarmos, por exemplo, da grande comissão, né? A ordem que Jesus nos deixou. Mas a obra missionária não começou com a ordem que Jesus deu a nós. Missão começou, irmãos, desde o momento que o homem se desviou do propósito de Deus. E desde Gênesis nós vemos ali um Deus amoroso, um Deus cheio de graça, buscando alcançar aqueles que se perderam. Quando nós pensamos na obra missionária,
nós precisamos entender que essa missão, em primeiro lugar, é uma missão do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus missionário, e Ele nos dá então esse privilégio de fazermos parte. Ele nos dá então esse privilégio de nos juntarmos a Ele, nessa missão que Ele tem de alcançar aqueles que estão perdidos. A missão não existe porque Cristo comissionou a igreja. Preste atenção nisso. Missão não existe porque Cristo comissionou a igreja, mas Cristo comissionou a igreja para o cumprimento da missão de Deus. Uma missão que já existia com o Senhor. Jesus comissionou a igreja porque Deus tem uma missão. Os irmãos entenderam isso, sim ou não? Jesus comissionou a igreja porque Deus tem uma missão. E Ele compartilha comigo e com você esse privilégio de fazermos parte dessa missão. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você gravasse nessa manhã. Essa missão, em primeiro lugar, é de Deus, e Ele nos dá então o privilégio de participarmos. Em segundo lugar, irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos, para terminarmos esse tempo de reflexão, o alcance dessa missão. Qual é a missão de Deus então? Se a missão é de Deus, qual é essa missão de Deus? Desde o Gênesis, desde o começo, quando o Senhor chamou Abraão, desde o começo onde o Senhor chamou então a nação de Israel, comissionou a nação de Israel, escolheu a nação de Israel, o desejo, a vontade do Senhor era alcançar todas as nações da terra. Quando nós olhamos o chamado de Abraão, quando o Senhor chamou Abraão, qual é a promessa que Deus deu a ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor não falou para ele: em ti será bendita a nação de Israel. A vontade do Senhor foi abençoar a nação de Israel, usar a nação de Israel como um instrumento, para que todas as demais nações pudessem ver a glória de Deus, e dessa forma se voltarem então para Ele. Em Gênesis nós vemos Deus nos prometendo então essa bênção que alcançaria a todos. O plano original de Deus é alcançar a todas as nações. E aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Jesus comissionando então a sua igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós recebemos então o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso representa, já pregamos sobre isso em outras oportunidades, representa aqui esse bairro, a cidade de Campo Grande, o estado do Rio de Janeiro, representa o nosso Brasil e o mundo, os confins da terra. A grande comissão também nos deixada por Jesus, o texto que lemos no começo, nos mostra esse alcance. Em Apocalipse, a visão que João tem no final dos tempos, é que haverá ali no céu pessoas de todas as línguas, todos os povos, todas as raças, adorando ao Senhor. Apocalipse capítulo 7. Depois disso olhei, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, estavam diante do trono e diante do Cordeiro. Mas amados, para que isso aconteça, eu e você precisamos continuar comprometidos com a obra missionária. Para que essa visão se torne uma realidade, eu e você precisamos continuar comprometidos através da oração, comprometidos através das nossas ofertas, e comprometidos cada um com o seu papel de continuar levando a palavra do Senhor até que Jesus retorne. Nós vivemos, amados irmãos, dias difíceis, vivemos dias que nos mostram alguns sinais que a volta de Jesus está próxima. Quantas guerras não estão acontecendo, por exemplo, nesse exato momento? Quantas nações não estão lutando agora? Nós vivemos num país onde somos privilegiados, temos os nossos desafios aqui, temos as nossas lutas aqui, temos sim,
Não quer dizer que a vida no Brasil é fácil porque a gente não se envolve em guerra. Mas os nossos olhos, irmãos, precisam estar fixos em Jesus. A palavra do Senhor diz que nós devemos então testemunhar e buscar alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que quando Cristo voltar e resgatar a sua noiva, nós possamos juntos então ser levados aos céus, num lugar onde não haverá mais choro, num lugar onde não haveremos mais as lutas que enfrentamos aqui enquanto estamos aqui. Por isso precisamos continuar enganjados, por isso precisamos continuar comprometidos com a obra missionária. Amém, irmãos? O Senhor levantou Israel e os chamou para que eles pudessem ser luz para as nações. O Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que pessoas de todos os lugares pudessem ter acesso a essa mensagem. O Senhor continua a enviar a sua igreja ao mundo para pregar as boas novas. E Jesus nos deu então o seu Santo Espírito, para que pudéssemos então ser estas testemunhas. É Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita. Existe um teólogo suíço chamado Emil Brunner, e ele declarou: assim como o fogo existe por causa da queima, nós sabemos que o fogo está ali porque algo está queimando, a igreja existe pela missão. E dizendo isso de uma outra forma, onde não há missão, não há igreja. A igreja existe para que possamos cumprir com a missão de Deus. Essa é a razão da existência da igreja. Jesus veio para cumprir com a missão de Deus. Ele abriu o caminho para que todas as pessoas, em todos os lugares, fossem salvas. E agora Ele nos comissiona, seu povo missionário, para continuar essa missão redentora. E é por isso que Ele nos deixou em João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sabe, amados irmãos, às vezes existe uma mentira que o inimigo tenta plantar na nossa mente, que Jesus está enviando somente os missionários que vão para a África, para a Ásia, para a Índia ou para qualquer outro lugar. Jesus está enviando a todos que fazem parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Por isso eu disse naquela imagem que os missionários que vão para outros lugares específicos não são os mais importantes. Todos nós temos a mesma importância no reino de Deus. Alguns de nós vão fazer coisas diferentes, mas Deus quer usar a cada um de nós. Não é somente a liderança da igreja, não são somente os pastores que trabalham nessa igreja, não são somente os diáconos, mas todos nós temos o nosso valor no reino de Deus, e todos nós precisamos então nos colocar à disposição do Senhor. Senhor, qual é a minha parte? O que o Senhor requer de mim? Eu tenho certeza que existem pessoas que você pode alcançar, que os pastores dessa igreja não podem. Eu tenho certeza que o Senhor tem colocado pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua universidade, talvez vizinhos que carecem da glória de Deus. E quando a nossa visão, irmãos, não está firmada naquilo que Deus tem, às vezes nós começamos a achar que essas pessoas até mesmo são os nossos inimigos. Como é difícil amar, irmãos, pessoas que às vezes nos ferem. Como é difícil muitas vezes amar pessoas que nos perseguem. Como é difícil muitas vezes amar pessoas lá do nosso trabalho que querem puxar o nosso tapete. Como é difícil amar pessoas lá na nossa universidade que muitas vezes têm nos caluniado, falado mal de nós. Mas é justamente essas pessoas que precisam do amor de Jesus. E o Senhor quer nos usar, cada um de nós. E o Senhor deseja usar a sua igreja para alcançar pessoas até os confins da terra. Mas para isso, precisamos continuar comprometidos. Amém, irmãos? A ceia do Senhor nessa manhã é a oportunidade que Deus nos dá para refletirmos sobre isso. Queremos continuar comprometidos com a igreja, com a obra missionária? Sim ou não?
E eu gostaria de convidá-lo nessa manhã, então, a se colocar de pé, e nós vamos orar. E aí nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E você vai perguntar para o Senhor agora: Senhor, o que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo? Você tem coragem de fazer essa pergunta ao Senhor? Senhor, o que eu posso fazer que eu ainda não estou fazendo? Talvez o Senhor vai te mostrar que você pode orar mais, meu querido. Talvez o Senhor vai te mostrar que você pode ofertar mais. Talvez o Senhor vai te mostrar que você precisa um pouco mais de ousadia para compartilhar a palavra com aqueles que estão à sua volta. Talvez você vai ser tocado pelo Espírito Santo e Ele vai te mostrar que você pode trabalhar um pouco mais na igreja, como o pastor disse ainda há pouco, ser voluntário em alguma área. Eu não sei o que o Senhor falará ao seu coração, mas vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor agora. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso aqui na tua igreja. Obrigado pelo teu povo que se reúne nesse lugar. Obrigado, ó Pai, por esse lugar que o Senhor plantou, homens e mulheres que têm o desejo de servir ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque esse lugar tem investido na obra missionária, e eu sou uma prova disso. Já estou há 14 anos no campo, Senhor, e desde o começo eles estão nos ajudando, e eu sei que outros missionários também. Obrigado, ó Pai, mas eu sei que nós podemos ainda fazer mais, para que o teu reino continue avançando. Não podemos desanimar, não podemos desistir, precisamos continuar avançando, para que aqueles que ainda não ouviram possam ouvir, para que aqueles que ainda não tiveram uma oportunidade possam ter. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, continue tocando no coração do teu povo, aqueles que estão se colocando diante do Senhor agora, perguntando: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que eu ainda não estou fazendo, que eu preciso começar a fazer? Fala ao coração do teu povo, ministra a tua palavra, Senhor, e dá-nos essa convicção, e esse desejo, e esse amor, para ver o teu reino continuar se expandindo, crescendo, alcançando os lugares mais longínquos. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, para revermos, repensarmos, reavaliarmos o nosso compromisso com a tua obra, com a tua missão. Missão essa que é do Senhor, missão essa que não nasceu no coração do homem, ó Deus, mas nasceu no teu coração. Missão essa que nos dá a responsabilidade de anunciar a palavra até os confins da terra. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.